Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Marcos, capítulo 2, do 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite e obrigado por tua palavra. Que tu venhas falar o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui e que vieram ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, domingo passado eu comecei a falar um pouco sobre a experiência da vida cristã. E na experiência da vida cristã, eu destaquei 3 pontos que, olhando para a experiência de Ananias e Safira e de Barnabé, que eram fundamentais para você ter uma boa vida cristã. E os pontos que eu destaquei, lá lendo Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, foi que a vida cristã ela tem que ser vivida com liberdade, a vida cristã tem que ser vivida com verdade, e a vida cristã tem que ser vivida centrada em Jesus Cristo. E nós oramos e colocamos isso diante de Deus. E hoje eu gostaria de começar uma série de mensagens com os irmãos. Ainda não sei quantas mensagens serão, mas eu gostaria de falar sobre os desafios para seguir a Deus. Os desafios para seguir a Jesus Cristo. Gostaria de destacar alguns desafios que vêm sobre a nossa vida quando nós decidimos ou quando nós somos atraídos para seguir a Jesus Cristo. Então você que segue a Jesus, com certeza vai se identificar com alguns desses desafios que nós trataremos aqui aos domingos, em alguns domingos, se Deus quiser. A primeira coisa, antes de falar para você sobre o desafio, que eu queria dizer para você, é que Deus nos chama para segui-lo. Deus ele tem um chamado para cada um de nós, mas o chamado principal que Deus tem para cada um de nós é para que nós venhamos segui-lo, que nós venhamos viver uma vida com Cristo. Nesse texto que lemos, fala sobre o chamado de Levi. Levi era mais conhecido como Mateus. O Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. E a Bíblia diz que ele estava trabalhando e ele trabalhava coletando impostos. E Jesus passou por lá e disse: Levi, segue-me. E o texto diz aqui, o texto que lemos, que ele largou tudo, se levantou e seguiu a Jesus. No versículo 14 do texto que lemos. Jesus o chama, ele se levanta e vai seguir a Jesus. E logo em seguida, ele dá um jantar para Jesus na casa dele. E naquele jantar ele chama muitas pessoas para participar do jantar.
Só que, além das pessoas convidadas, o texto diz também que muitos discípulos que eram publicanos e pecadores estavam ali também, versículo 15, porque estes eram muitos que também o seguiam. Então, Jesus passou a ser seguido por Mateus, que ele não era, e Jesus já era seguido por muitos outros publicanos, porque Jesus ele nos chama para segui-lo. Eu lembro que quando Jesus estava lá na região de Cafarnaum, e ele encontra André e Pedro pescando, e Jesus chama-os, né? Venham me seguir, que eu vou fazer vocês pescadores, mas não de peixe, mas pescadores de homens. E eles largaram tudo e foram seguir o Senhor. Em seguida, ele sai dali e chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E ele também, olha, vocês estão aqui consertando a rede do pai de vocês, e eu queria que vocês me seguissem. E eles largam tudo e vão seguir a Jesus, porque Deus nos chama para segui-lo. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Em João, no capítulo 8, João capítulo 8, versículo 12, o texto diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele mais uma vez aqui agora falando através do João aqui, né? O João escrevendo, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca vai ter trevas. Mais uma vez falando sobre a importância de seguir a ele. O próprio João, só que agora no capítulo 12, ele escreve no versículo 26 assim, João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Olha aí, ó. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, mais uma vez, ele está dizendo aqui, se alguém aqui me serve, que me siga. E se me seguir, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Onde Jesus está, está aquele que o serve também, porque é para seguir a Jesus. Então, Deus nos chama para segui-lo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Existe um chamado mundial, um chamado para todas as pessoas, para que nós venhamos seguir a Jesus. Eu e você, independente da idade que temos, independente da história de vida que temos, fomos chamados para seguir a Jesus. E aí, irmãos, esse chamado para seguir a Jesus é que se concretiza os desafios. Porque, tudo bem, eu sou chamado para seguir a Jesus, mas e quais são então os desafios que eu tenho diante desse chamado? Quais são os desafios que virão, ou que estão, ou que estavam, ou estarão na minha vida para seguir a Jesus? E eu lendo sobre isso, estudando sobre isso, o primeiro desafio, e o único que eu vou destacar hoje, só vou falar sobre ele hoje, o primeiro desafio dessa série de mensagens que eu queria falar para você é compreender qual é a mensagem de Cristo. Se eu perguntasse para você assim, resuma para mim qual é a mensagem de Cristo. O que seria a mensagem de Cristo? Ou se eu dissesse para você, diga para mim qual é a mensagem da Bíblia. Qual é a mensagem da Bíblia? Então, eu acredito que o primeiro grande desafio de seguir a Cristo é que nós não compreendemos qual é o propósito de Jesus. Nós não entendemos qual é a mensagem de Jesus para a nossa vida. Nós não entendemos o que Jesus quis dizer durante todo o seu ministério. Nós não entendemos o que os evangelhos dizem. Nós não entendemos o que os outros livros dizem da Bíblia. E por não compreender essa mensagem, ficamos completamente perdidos. Por isso, compreender a mensagem de Jesus é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio para quem quer seguir a Jesus. E qual é a mensagem de Jesus, então? Para a gente tentar desvendar esse mistério. Vamos lá, Marcos capítulo 1.
Marcos capítulo 1, Jesus inicia o seu ministério, e no versículo 14 do Marcos capítulo 1, ele vai dizer assim, ó: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Depois de João ter sido preso, João o Batista, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, ou dependendo da versão, o evangelho do reino. E ele dizia, versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Irmãos, a mensagem de Jesus, você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem de Jesus em todos os lugares era que o reino de Deus estava chegando. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. Jesus não ensinou sobre o sacrifício do cordeiro lá na cruz. Jesus não ensinou sobre o tabernáculo caído que Deus se fez carne, não. Onde Jesus vai, ele ensina sobre o evangelho do reino. Onde Jesus estava, ele fala do evangelho do reino. Jesus, ele não fala sobre o que é pecado e o que não é pecado. Jesus, ele não fala sobre quem pode ficar e quem não pode. Jesus não fala quem é a religião certa ou errada. Ele, onde ele vai, ele fala sobre o evangelho do reino. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas nos serão acrescentadas. Mais uma vez ele fala, mas busquem em primeiro lugar o reino. A mensagem de Jesus era sobre um reino. Mas não é só isso. Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, versículo 14. Olha só como é que Jesus dizia aqui, quando ele estava perto de umas crianças, e umas crianças se aproximaram dele. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque deles é o quê? O reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino. Mais uma vez ele está falando sobre o reino. Ele disse, busquem em primeiro lugar o reino. Depois ele disse, não impeçam as crianças, porque delas é o reino. Depois, João se encontra com Jesus se encontra com Nicodemos. João capítulo 3. E João, ele pergunta no versículo 1, mestre, como eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala, como tu sendo um grande mestre, tu vens a mim me perguntar isso? E aí, no João, no capítulo 3, no versículo 3, ele vai dizer, olha que texto lindo, ele vai dizer aí no encontro com Nicodemos, ó. João capítulo 3, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino dos céus. Irmão, Jesus não fala sobre céu e inferno. Jesus, ele não fala sobre lista de pecado. Jesus, ele não fala sobre padrão de conduta. Jesus, ele não fala sobre talentos e dons, mesmo tendo a parábola dos talentos, mas se você for ver sobre o que ele está falando, você vai entender, porque Jesus, quando ele fala para o Nicodemos sobre nascer de novo, ele queria nascer de novo para quê? Para poder ver o reino, o mesmo reino que é o reino das crianças, o mesmo reino que é o reino que deveria ser buscado. Lucas capítulo 9, versículo 60, olha o que ele diz para alguém que disse que ia segui-lo. Lucas capítulo 9, versículo 60, ele diz, mas Jesus insistiu, deixem que os mortos sepultem os seus mortos, vocês, porém, vá e anuncie o quê? O reino de Deus. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. A primeira dificuldade que nós temos para seguir a Jesus é porque nós não compreendemos, meus irmãos, qual é o propósito, qual é a mensagem do Evangelho. Nós não compreendemos qual é a mensagem de Jesus. E hoje eu quero abrir os teus olhos para dizer que a mensagem de Jesus é sobre um reino. Não é só isso.
No capítulo 9, agora no versículo 62, mas Jesus respondeu dizendo: ninguém que põe a mão no arado e volta atrás é apto para o quê? Para o reino. Não é apto para o céu, não é apto para o púlpito, não é apto para as apresentações, apto para o reino. Mais uma vez ele fala sobre reino. Quando ele vai nos ensinar a orar, em Mateus capítulo 6, no versículo 9, ele fala o quê? Venha a nós o vosso reino. Irmãos, eu estou completamente convencido que a mensagem de Jesus era e foi e continua sendo hoje a respeito de um reino. A mensagem de Jesus, a gente é que complica. A gente é que vem falar para acrianos aqui que o tabernáculo, o cordeiro, que não sei o quê, o sangue do bode que fazia não sei o quê, e o sangue. E a gente complica essa mensagem. Mas a mensagem de Jesus é a mensagem de um reino. A mensagem de Jesus é que pessoas têm que estar aptas para o reino, que pessoas têm que proclamar o reino, que é preciso nascer de novo para entrar no reino, que deve buscar primeiro o reino. A mensagem de Jesus é sobre o reino. E lá em Marcos, que nós lemos no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele disse exatamente isso. Depois que João foi preso, apareceu Jesus na Galileia pregando o reino. E ele dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ele sempre falou sobre o reino. E que reino é esse? Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha só, Romanos capítulo 14, versículo 17. Diz assim um texto: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Olha aí o Paulo falando aos romanos sobre o reino. E ele vai definir o que é o reino de Deus. E primeiro ele fala o que não é o reino. E ele diz que o reino não é comida e nem bebida. Olha o que o Lucas vai escrever no capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20, falando sobre o reino. Ele vai dizer: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem como visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Olha mais uma vez. Ele falou: olha, vamos perguntar, tá bom, o evangelho é sobre o reino. Entendi. Paulo disse que o reino não é comida e nem bebida, ou seja, não é físico esse reino. Por que ele disse isso, Paulo? Porque tem uma profecia no livro de Daniel, no capítulo 7, que fala sobre um reino. E todo cristão, todo judeu, ele esperava a profecia de Daniel, capítulo 7, que dizia que ele viu um monstro que tinha 10 diademas e uma diademazinha menor. Lembra? E aí o Daniel vai ter a interpretação disso daí. Ele fala que cada diadema era um reinado, era um rei. E essas 10 diademas, né, seriam 10 reinados que existiam. Dos 10 reinados, 3 iam se unir e derrotar os outros. E a pequena era um reino de menor tempo que ia durar. Aí até que ele fala lá no capítulo 7, versículo 14, mas o reino do Senhor não terá fim, será eterno. Isso é uma profecia a respeito de Jesus. Em Daniel capítulo 7 inteiro, o versículo 14, falando muito especificamente sobre esse reino. E aí todo judeu esperava um reino. E aí tá bom, Jesus está falando que chegou o reino. Pronto, era aquele que a gente estava esperando. Era o reino. Ele veio com a mensagem do reino. A mensagem do Daniel 7 é a mensagem dele do reino. Então ele é o rei. Então o pessoal já queria, vamos pegar a espada, vamos lutar, vai ser um negócio bom. Ele fala: não, o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele fala: não, o Lucas dizendo aqui: não, o reino de Deus não é visível, não é visível. O João vai falar assim, ó, lá vai escrever, né, nas palavras de Jesus, João capítulo 18, versículo 36, ele vai dizer assim, ó, João capítulo 18, versículo 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eita! Ele estava esperando o reinado,
o reinado de alguém que ia libertá-los para sempre. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino, mas ele diz: o meu reino não é comida nem bebida. Eles já acharam estranho. Depois ele diz: o meu reino não é visível. Eita, então vai ser um negócio invisível. Vai ser um negócio muito diferente, né? Agora ele pega e diz: pessoal, o meu reino não é desse mundo. Aí ele: eita, o reino dele não é desse mundo. Ele falou: se assim fosse, as pessoas que andavam comigo, eles me defenderiam e não deixariam me entregar aos judeus. Então a mensagem de Jesus é sobre um reino, mas é sobre um reino que não é desse mundo, é sobre um reino que não é visível, é sobre um reino que não é comida e nem bebida. E sabe o que aconteceu quando ele começou a dizer isso? Muita gente já não se interessou. Porque a maioria serve a Jesus para um reino de comida e de bebida. Eu sirvo a Jesus para eu ficar rico, eu sirvo a Jesus para os problemas da minha casa acabarem, eu sirvo a Jesus para a prosperidade vir sobre mim, eu sirvo a Jesus para eu ter uma estabilidade financeira, eu sirvo a Jesus para eu ter paz, eu sirvo a Jesus para acabar com aquela angústia, eu sirvo a Jesus para eu ser curado. Então, o meu reino não é desse mundo, não é comida e nem bebida. Então o que pode ser esse reino? Esse reino é para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados e foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O reino de Deus é para pessoas que foram lavadas, redimidas e justificadas por Jesus. O reino de Deus é para pessoas que vão dizer não às obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, o texto vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e manifestas, a saber, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, que eu declaro a vocês, que, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o quê? O reino. Não herdarão o reino. Versículo 21. Mais uma vez falando do reino, o reino que não é comida e não é bebida, o reino que não é visível, o reino que não é desse mundo, o reino que é para os lavados no sangue de Jesus, o reino que é para pessoas que vão viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, um dos maiores desafios de seguir a Cristo é entender a sua mensagem. Tem gente aqui que como eu comecei perguntando, qual é a mensagem de Jesus? Dificilmente diria que era sobre um reino. E por que é a mensagem de um reino? Na época, isso foi profetizado, né? Mas até o formato que acontece, deixa eu te explicar. Os judeus estavam acostumados a ser dominados por um povo. Vários povos foram dominando eles. Dominando. E como é que funcionava? Quando um rei assumia o poder, o rei mandava um mensageiro até a cidade e ele ia levando o quê? Um evangelho, que era o quê? Uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Ele chegava em Jerusalém: estou aqui para dizer para vocês que o rei de vocês agora é Alexandre o Grande, ele que domina sobre vocês, e esse é o evangelho, é a boa notícia que eu trago para vocês. Outro dominava, os caldeus dominavam, mandavam o mensageiro, eles iam lá: pessoal, é o seguinte, eu trago agora um evangelho para vocês, uma boa notícia. Os caldeus agora assumiram Jerusalém, o governador é o fulano de tal, e a vida de vocês vai ser assim, 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 assado, os impostos ficarão assim, assim,
Foi daí que veio a palavra evangelho, de boas notícias. Porque fala sobre um reino. O reino de quem? O reino de Deus. Quando Jesus fala sobre um reino, é como se ele estivesse pegando aqueles escritos e levando. É o seguinte, pessoal. Mensageiro dizendo: agora vocês são dominados. Foram dominados por Deus. E dominados por Deus, agora eu estou trazendo a boa notícia. Deus, a partir de agora, é o rei de vocês, é o Senhor de vocês. E as regras, a partir de agora, são as regras de Deus. Daí ia mudar todo o jeito de viver. Quando Jesus disse lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, João foi preso. Agora eu estou falando o evangelho para vocês do reino. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando saiu dali? Versículo 17 de Marcos, no capítulo 1. Ele sai dali, fala do evangelho do reino. Aí Jesus vê dois caras pescando. Versículo 17. E ele diz: vem comigo. Vem comigo. E eu farei de vocês pescadores de homens. Eles já não eram pescadores de peixe? Eram. E eles pescavam peixe para quê? Para sobreviver. Eles pescavam peixe para quê? Para o sustento deles, para comprar as coisas deles, para a visão que eles tinham. Quando Jesus anuncia o evangelho do reino, a primeira coisa que ele faz é se aproximar de pescadores que tinham um estilo de vida, e ele chegou para ele assim: eu vou te fazer um novo pescador. Porque o evangelho do reino é um evangelho que traz uma nova perspectiva de vida para mim e para você. Quando você tem contato com o evangelho do reino, você não é mais a mesma pessoa. Você pode até continuar pescador, mas Deus vai direcionar outra coisa na tua vida. Você vai parar de sobreviver. Irmãos, tem gente que luta para viver. Luta, é até bonito a luta da pessoa para viver. Mas você quer viver para quê? Sobreviver para quê? Sabe quem dá esse sentido? O reino. O evangelho do reino, ele traz um sentido real para a vida. Você já pensou, você respira para viver? Ou o fato de você viver te faz respirar? O que adianta sobreviver? O que adianta vencer? O que adianta acordar amanhã sem um sentido para isso? O que adianta acordar amanhã sem saber o que eu vou fazer? Amanhã eu vou pescar de novo, para comprar comida de novo. E depois de amanhã de novo. Jesus chama aqueles homens e fala: eu vou dar um novo sentido para a tua vida. Eu vou dar uma nova visão para a tua vida. Ele sai dali, sabe o que ele faz? Versículo 20. Chama o Tiago e o João. Estavam lá trabalhando, fazendo as coisas, e falou: vem me seguir, porque eu tenho uma vida nova para você. Deus, o evangelho do reino, é um evangelho que ele faz as pessoas serem novas. É um evangelho que traz novos horizontes para mim e para você. Ele sai dali, sabe o que acontece? Capítulo 1, versículo 26. Ele liberta um cara que estava possesso. O cara que estava possesso, ele não conseguia ter o controle da sua vida. Ele era controlado por um demônio. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos controlados por um demônio também. Um demônio que não nos deixa evangelizar. Um demônio que não nos deixa ser ofertante, dizimista na casa do Senhor. Às vezes somos possessos por não conseguir ler a Bíblia. O cara não consegue. Ele sai do culto dizendo: eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Passa a semana, ele não consegue. Porque ele está num estado de possessão. É isso que ele está. Ele está num estado de tomada, ele não tem controle sobre a sua vida. Ele não tem controle sobre as suas ações, como aquele cara. Só que nós achamos que o cara possesso é aquele que
que põe a mão para trás, que espuma a boca, que fica se babando. Ali é só uma representação de alguém que não está no controle da sua vida. E quem é que está no controle da sua vida? Será se você consegue, de fato, eu sou livre para pular, eu sou livre para dançar, sou. Mas você de fato consegue ser livre para fazer a vontade de Deus? Jesus sai dali em Marcos capítulo 1, versículo 26, e liberta um possesso, e dá ao possesso a oportunidade de ser livre. Porque o evangelho do reino, ele nos dá um novo horizonte. O evangelho do reino, ele nos torna novas pessoas. O evangelho do reino, ele nos dá uma nova perspectiva de vida. Saindo dali, ele vai na casa de Pedro. Capítulo 1, versículo 30. Chega lá, a sogra dele estava o quê? Com febre. Febre não é doença, é sinal de outra doença. E não sabia o que era a doença que ela tinha. Lucas vai falar sobre isso e vai falar com detalhes sobre isso. Jesus repreende a febre antes dos antibióticos. Os antibióticos foi de 1940 e alguma coisa. Antes dos antibióticos, antes de saber como combater, antes da penicilina lá, que foi a primeira, ele tira a doença daquela mulher que ninguém sabia, que ninguém percebia o que ia acontecer. Cura aquela mulher, e aquela mulher passa a servir, porque o evangelho do reino é um evangelho que cura, é um evangelho que restaura, é um evangelho que faz novas coisas, é um evangelho que traz respostas para onde a ciência não tem respostas. Sai dali, um monte de gente fica sabendo, Marcos capítulo 1, versículo 34, e ele cura toda sorte de doença. Sai dali, capítulo 1, versículo 40, e ele cura um leproso. O leproso não podia se aproximar da sociedade. O leproso não podia viver em família. O leproso estava marcado ao fracasso, condenado ao fracasso. Mas Jesus limpa o leproso. E ao limpar o leproso, ele dá nova vida ao leproso. Porque o evangelho do reino, ele traz nova vida para cada um de nós. O evangelho do reino, ele restaura a nossa vida por completo. Essa era a mensagem de Jesus. Sobreviver para quê? Sobreviver para continuar leproso? Sobreviver para viver um dia atrás do outro? Não, sobreviver porque você vai ter uma nova expectativa de vida. Sobreviver porque vai ter coisas melhores. Quando Jesus chama o José de Arimateia, que era senador lá em Jerusalém, ele servia o Império Romano, e ele era um cara que tinha dinheiro, ele era um cara que em vida já tinha comprado o túmulo dele, já estava o túmulo comprado, ele já tinha tudo. Ele era um cara prevenido, ele era um cara que tinha posição social, ele era um cara que era influente com Herodes e com Pilatos. Jesus é morto. E não queriam deixar lá para os abutres comer o corpo dele. Foram através do senador José de Arimateia. Conseguiram tirar o corpo de Jesus. E colocaram num túmulo que ele tinha conseguido zeradinho. Ainda não tinha sido usado. Não é daquele já que tinha gente dentro, não. Zeradinho, ele tinha comprado para o dia que acontecesse, estava lá. Só que agora aquele túmulo não era mais para esperar o dia que ele ou um parente dele fosse morrer. Aquele túmulo foi usado durante 3 dias para Jesus estar lá e depois ressuscitar e não ficar mais naquele lugar. Porque Jesus dá um novo sentido para os nossos bens. Jesus dá um novo sentido para o nosso amanhecer. Jesus dá um novo sentido para a nossa profissão. Jesus dá um novo sentido para os nossos sonhos. Jesus dá um novo sentido para o que nós vamos fazer amanhã. Sobreviver para quê? Para viver os sonhos de Deus. E o que é então o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é o governo de Deus em mim, sobre mim e em tudo que eu vivo. O Evangelho do Reino é Deus governando a minha vida e tudo que está em minha volta. O Evangelho do Reino é Deus assumindo o controle de todas as coisas. Essa era a mensagem de Jesus. Gente, Deus está assumindo o controle de tudo. Agora, se você era dominado por alguma coisa, se você tinha alguma coisa que lhe prendia, eu trago uma boa notícia para você. E a boa notícia é que Jesus agora
é quem assume tudo, é que Jesus agora vai estar sobre o controle de tudo. Assim, você vive nesse mundo, mas com os propósitos de Deus, que é de outro mundo. Você está aqui, mas só de passagem. Aí o reino de Deus, ele não se encaixa em nada que você conhece. O reino de Deus não se encaixa no governo do Lula, muito menos no do Bolsonaro. O reino de Deus não se encaixa no capitalismo, muito menos no socialismo ou no comunismo. O reino de Deus, ele não se encaixa na maneira tradicional que a minha família vive. O reino de Deus, ele não se encaixa em nenhum sistema do mundo. O reino de Deus, ele não se amolda a nada que você conhece. O que você conhece que é assim? O primeiro é o último. E o último é o primeiro. Você conhece alguma coisa que é assim? Quem quer ganhar, tem que perder. E quem perder, é que vai ganhar. Você conhece alguma coisa assim? Pois quando eu estou no retiro com os irmãos sempre têm aquele negócio, né? Os últimos serão os primeiros, lá no céu, irmão. No sistema daqui, o último é o último. E come menos do que o que está em primeiro lá, porque o primeiro é o que coloca mais. No sistema daqui é assim. É assim que funciona. Não tem, então, nada é semelhante a Jesus. Ah, pastor, mas o PT se enquadra melhor, nem o PSDB, nem o PMDB, nem os republicanos, nem os democratas. Nada. O reino de Deus não é sobre céu e inferno. O reino de Deus não é sobre o que é pecado e o que não é pecado. O reino de Deus não é sobre listas do que pode e o que não pode. O reino de Deus não é sobre se é predestinação ou livre-arbítrio. O reino de Deus não trata sobre isso. O reino de Deus, ele não trata sobre se Jesus é tão poderoso, se ele é mais poderoso ou se ele é mais onisciente. O reino de Deus, ele não trata sobre isso. O reino de Deus, ele fala sobre o governo, sobre o domínio de Deus, sobre as nossas vidas. É isso que ele fala. É por isso que o apóstolo Paulo fala, pessoal, chega de discussões tolas, que não levam ninguém a lugar nenhum. Temos que continuar e perseverar naquilo que é real. O maior desafio para seguir a Deus é compreender qual é a mensagem de Jesus. E a mensagem é, sem dúvida nenhuma, sobre um reino. Um reino que não te dá nenhuma garantia. Não tem garantia. Não tem seguro. Senhor, eu te seguirei, eu não tenho nem onde dormir. Se quiser vir, vem. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar papai. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Quanto a ti, vem e segue. Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir do meu pessoal. Não, a despedida vai ser em outro momento. Tu vai e proclama o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, ele não espera, é um reino sem garantias. É um reino de nova vida. É um reino de nova vida. E por incrível que pareça, no reino de Deus, escuta isso, tem lugar para todas as pessoas. Todas. Mas eu sou ladrão, tem lugar para o ladrão lá. O discípulo de Jesus tinha Mateus, que era cobrador de impostos, e Simão, que era zelote, que era contra a cobrança de impostos. E que achava que sob guerra a gente deveria tomar o poder. Tinha pescadores simples, tinha pessoas que a gente não sabe muito sobre eles. Porque no reino de Deus tem lugar para todas as pessoas. O texto que eu comecei lendo, ele chama Mateus para sua casa. E quando ele leva Mateus faz um jantar para ele lá. E convida um monte de gente.
E o pessoal, mas como é que Jesus come com publicanos e com pecadores? Mas Jesus disse, quem precisa de médico é quem está doente. Porque o reino de Deus é para pessoas que se sentem doentes. Para pessoas que estão feridas. Na ceia, né? A gente fala assim, ó. Examine-se, pois, o homem, e então coma. Não é isso? E aí, várias vezes eu já falei para você assim, ó. Se examine aí, irmãos. Se tiver errado, se conserta. E aí vem comer. Não foi? Já falei várias vezes para você isso? Que não é para deixar de comer, mesmo se achar que está em falha. Mudei, irmãos, mudei. Como é que vai ser? Examine-se, pois, o homem. Me examinei. Estou em falha. E eu falo assim, meu Deus, eu não consigo mesmo. Eu não consigo. E coma. Coma. E quando eu acho que eu não tenho falha, eu já estou falhando já, porque eu sou mentiroso. Eu me examino e falo, meu Deus, ceia de novo, e eu de novo. Porque na mesa de Jesus tem vaga para todo tipo de pessoa. Na mesa de Jesus tem vaga para todos. Na mesa de Jesus ele chama todos para estarem com ele, para sentarem à mesa com ele. Mas essa mesa é sem garantia, essa mesa é com nova vida, essa mesa é com a nova proposta, essa mesa é com todo tipo de pessoa. Essa mesa ele foi chamando, ele chamou a mulher pecadora, falou, vem. Só não peca mais, vem comigo. Ele passa com o publicano, vem. Ele passa com o pescador e fala, vem. Ele passa, ele vai andando e o endemoniado vem também. E o samaritano vem também. E ele não podia conversar com mulher e ele conversa também e fala, vem também. E ele vai andando com todo mundo, com escravo, com livre, com pobre, com rico, com todo mundo. Ele fala, vem. Ei, vem também, tá? Vem também. Vem, ele fala, Felipe, vem me seguir, o Felipe vai. O Felipe fala, vamos lá na casa do Natanael. Ele falou, vamos lá. Aí quando ele chega, você verdadeiramente é um israelita. Ele falou, tu me conhece de onde? Eu te vi quando tu estava debaixo da árvore. Aí ele não entende aquilo. E ele segue a Jesus também. E começa a seguir a Jesus também. E fala, vem também. E hoje eu vim aqui te dizer, vem também. Vem também. Vem como a mulher samaritana. Vem como o Zaqueu, vem como o Mateus, vem como o Pedro, vem como o André, vem como o Lázaro, vem como a Maria, como a Marta. Ei, vem, porque a mensagem de Cristo é sobre um reino, é sobre um reino. A mensagem de Deus é sobre um reino, e neste reino Ele te chama, vem para viver este reino, sem garantias, sem confirmação de nada, sem você achar que as coisas vão acontecer do jeito que você quer ou para onde você quer. Venha seguir a Ele. E o maior desafio para seguir a Cristo é não entender essa mensagem, ficar perdido sobre o que Ele quer, sobre o que Ele vive, sobre o que Ele quer. E Ele quer o governo dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida. E tem uma canção, ao único, pode ser em dó. Ela diz assim, tem uma parte, coroamos a ti, ó Rei Jesus. É mais novo agora para a gente saber essa. O então príncipe Charles, que se tornou o rei Charles III, ele foi coroado após a morte da sua mãe. Ele já era o sucessor natural e ele já começou a tomar algumas decisões, mas respeitando o luto e tal, ele demorou um tempo para ser coroado o rei Charles III. Naquele dia da coroação, era o dia, ele sendo o sucessor natural, todo mundo sabendo, que não era ele que ia se proclamar, mas o povo ia reconhecer que o então príncipe Charles agora seria o rei Charles III e que governaria a vida deles a partir daquele momento. Essa canção, mesmo ele sendo Deus, sendo o Senhor, e não precisando de mim, mas quando eu digo,
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Eu estou dizendo assim, não é de uma linhagem que Tu veio, não é de um povo que Tu veio. Eu reconheço que Tu és o Rei da minha vida e eu me prostro diante de Ti. Esse é o maior desafio, seguir a Ele. Vamos seguir a Ele. Fica de pé, vamos seguir a Ele e reconhecer que Ele é o nosso Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.